Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui agora para poder substituir um vídeo que eu coloquei na internet que fala sobre Jesus volta antes ou depois da grande tribulação. Uma pergunta que muitos respondem que Jesus volta antes da grande tribulação, mas a Bíblia não diz isso, né? Quando a gente vai olhar a palavra, a gente descobre que não é bem o que muita gente fala. Até porque quando se fala em antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação, a Bíblia fala que Jesus voltará depois da manifestação do iníquo, do homem do pecado, filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que é Deus, né? E eu vou dar a vocês os versículos pausadamente para que você entenda aquilo aquilo que realmente é realidade em relação à volta de Jesus. Então vamos lá? Abre a sua Bíblia aí no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 em diante, tá? Do 1 até o 3. E eu estarei lendo aqui atrás, que tem a tela do computador, eu vou estar lendo ali e vou estar comentando. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, a própria Bíblia diz que Jesus só volta após a manifestação da apostasia, que nós já estamos vivendo mesmo, a apostasia, a igreja pregando de tudo, só não prega Cristo, né? Prega para poder a pessoa conseguir coisas nessa vida, para poder trocar de carro, para poder ter um novo apartamento, uma nova casa, mas pregar, falar para que a pessoa se prepare para a volta de Jesus, são poucas, né? Então a Bíblia é muito clara no versículo 3, que diz assim: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim. Ou seja, a volta de Jesus, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quando você lê o versículo 1, você vê falando sobre a nossa reunião com Jesus Cristo, né? No 2, que a gente não seja enganado, não se mova facilmente daquilo que já aprendeu. E no 3, claramente diz que Jesus só volta depois da manifestação do homem do pecado, filho da perdição. Então, esse negócio de que Jesus volta a qualquer momento não é uma realidade. E aí, o que acontece? Precisamos entender, se Jesus não volta, só volta depois da manifestação do homem do pecado, ou seja, a besta, que ainda não se manifestou, está quase se manifestando, mas só volta depois da manifestação da besta. Então, tem uma outra coisa no livro de 1 Tessalonicenses. Eu estava lendo 2 Tessalonicenses 2, 1, 2 e 3. Nós vamos ler agora 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, você vai entender. Vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, versículo 17, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então vamos lá. A primeira parte, no livro de Tessalonicenses 2, diz que Jesus só volta depois da manifestação do iníquo, da besta, do homem do pecado, filho da perdição. Você vai ler nesse mesmo capítulo. No 1 Tessalonicenses 4, diz que primeiro acontece a ressurreição dos mortos. Depois é que nós seremos transformados. Ou seja, vamos explicar.
Vai chegar o dia, Jesus vai aparecer no céu com seus anjos, e o que vai acontecer? Ele vai ordenar que os seus anjos recolham os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. O que vai acontecer? Primeiro, esses mortos vão ressuscitar. Quando eles estiverem vivos junto com a gente, quando eles reviverem, entendeu? Então, todos os que são seus filhos, que têm a marca do Senhor, que têm o selo do Espírito Santo, né? Todos os que têm o selo, que têm a marca do Senhor, serão levados para encontrar com Jesus nos ares. Mas existe um método que as pessoas não falam. Primeiro, olha só, 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro acontece a ressurreição, depois o arrebatamento. Não é o contrário. Então isso aí já criou um grande problema para aqueles que acreditam que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, porque não tem como. Porque se acontecer a qualquer momento, a ressurreição tem que ser depois e o arrebatamento antes. Mas você vê que primeiro acontece a ressurreição, depois o arrebatamento. Aí você vai entender. Você quer ver uma coisa? Também no livro de Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 15, 51, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Capítulo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então, você vê que primeiro acontece a ressurreição, depois o arrebatamento. Existe um método. Esse é que é o problema. Quando você analisa os que acreditam que Jesus vem a qualquer momento, primeiro acontece o arrebatamento, depois a ressurreição. Mas a Bíblia diz o contrário. Primeiro acontece a ressurreição, depois o arrebatamento. Entendeu? E aí cria um problema para as pessoas que acreditam nisso. Porque eles querem pegar e modificar uma coisa que a Bíblia diz que acontecerá primeiro, eles querem inverter, entendeu? Ou colocar 3 arrebatamentos, porque a gente vai ler agora no livro de Apocalipse, capítulo 20, sobre a ressurreição, né? Quando eu falo que a ressurreição acontece primeiro, depois do arrebatamento, nós vamos ler agora no Apocalipse sobre a ressurreição. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, diz assim. A gente vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Versículo 1 diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Vou botar o óculos, fica mais fácil. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou. E pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí falou sobre a prisão de Satanás, vem para a igreja. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. O apóstolo Paulo fala que a igreja iria julgar até anjos. Foi dado a esse povo que assentou nos tronos, né, o poder de julgar. Aí você fala, mas que trono é esse que nós iremos assentar? Jesus falou lá no início do Apocalipse, eu não lembro qual foi a igreja, mas ele falou assim: aquele que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Então, ali se cumpre aquilo que Jesus disse lá no Apocalipse capítulo 2 ou 3, se não me falha a memória. Então, deu o poder para julgar. Versículo 4, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4. E vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta. Quer dizer, se tem degolados ali e não adoraram a besta, eles estavam na grande tribulação. Vamos lá? Nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos.
Quem é esse povo? E aí, quem é esse povo? Vamos ler o 5? Vamos lá. Versículo 5. Mas os outros mortos, quer dizer, todos aqueles que morreram em todos os tempos, né, que há o ser humano, mas os outros mortos não reviveram, quer dizer, só reviveu aqueles que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo, como nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 4,16 e 1 Coríntios 15, 51, os que morreram em Cristo foram ressuscitados, né, após a grande tribulação e estão assentados com Deus, com Jesus no seu trono. Vamos lá? Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aí olha o 6, o que diz? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Existe um ponto pacífico naqueles que acreditam no rapto da igreja a qualquer momento, que eles irão reinar com Cristo durante 1000 anos. Quem acredita que Jesus vem após a grande tribulação, também acredita que iremos reinar com Jesus durante 1000 anos. A questão é, não existe um rapto da igreja. Por que não existe um rapto da igreja? Porque a igreja, ela vai ser tirada da terra, mas antes vai acontecer uma coisa importantíssima. Sabe o que é? A ressurreição dos mortos. Então, muitas pessoas ficam, Jesus vem a qualquer momento, Jesus vem como ladrão. Jesus não vem como ladrão. Jesus vem como ladrão para o mundo, para as pessoas que não acreditam nele, para as pessoas que estão na igreja e não estão firmadas com ele. Mas a própria Bíblia diz no mesmo Tessalonicense, vós não estão em trevas para que aquele dia vos pegue de surpresa. Então, sabe o que acontece? Nós saberemos. Sabe por quê? Porque antes os mortos vão ressuscitar. É Bíblia, gente. É Bíblia. É só ler. É só ler. Primeiro acontece a ressurreição. Primeiro acontece a ressurreição. Depois que acontecer a ressurreição dos mortos, ou seja, todos os que morreram em Cristo em todos os tempos, seja antes, porque a cruz é tão maravilhosa, irmãos, que ela não atinge só a gente que vem depois de Cristo. Ela salva antes da cruz e depois da cruz. E durante a cruz. Os que aceitaram Jesus durante a cruz são salvos. Os que aceitaram depois da cruz, que somos nós, e somos salvos. E os que aceitaram antes da cruz também são salvos. Aí a pessoa fala, mas como que você prova isso? Porque a própria Bíblia diz no livro de Hebreus, eles morreram sem ver a promessa. Pode abrir lá, Hebreus capítulo 12, você vai ver lá a galeria dos heróis da fé. Aí a Bíblia fala, eles morreram sem ver a promessa. Se eles morreram sem ver a promessa, significa que eles estavam buscando o quê? A promessa. A promessa. Eles estavam buscando a promessa. Sofreram tudo aquilo ali porque eles acreditavam nessa promessa de Deus sobre a vida deles. Entendeu? Mas, como diz a Bíblia, eles morreram sem ver a promessa. E aí você fala, mas que promessa é essa? A promessa é Cristo. O descendente da mulher. A Bíblia fala que quando Deus falou com a mulher, que não era Eva, até então não era Eva, né? Quando Deus falou com a mulher, ele falou o quê? Você pisará na cabeça da serpente, o seu descendente pisará na cabeça da serpente e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Tudo que Jesus sofreu é o ferir o calcanhar. Mas Jesus pisou na cabeça da serpente. Então todos esperavam, todos os que morreram daquela forma terrível que a gente vê lá no Hebreus, eles esperavam a promessa. Qual era a promessa? Cristo Jesus, a manifestação de Cristo. Então a cruz salva para trás e salva para frente. É lindo, né? É lindo, lindo, lindo. Esse Deus é maravilhoso. Mas vamos lá, irmãos. Então,
No 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aí diz o que no 6? O 6 acaba com tudo. Enterra o negócio. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Se só existe, se os santos fazem parte da primeira ressurreição, pensa comigo. Se os santos fazem parte da primeira ressurreição, e a primeira ressurreição é depois da grande tribulação, pensa comigo. Como que vai haver um arrebatamento antes? Então a Bíblia é mentirosa. E aí a gente vai ter que ter uma zero ressurreição, aí tem a primeira ressurreição, que vem a igreja. Eu nem sei o que eles vão fazer, porque não existe. A primeira ressurreição é para a igreja. E a primeira ressurreição acontece depois da grande tribulação. Então não tem arrebatamento antes. É simples. O entendimento é simples. Simples. Você quer que tenha o arrebatamento antes da grande tribulação? Você tem que trazer a ressurreição também. Você não tem como ter um arrebatamento antes da grande tribulação sem ter a ressurreição. A ressurreição é depois. E a ressurreição, como a gente leu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, ressuscitarão, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se eles ressuscitam primeiro, depois acontece o arrebatamento, e a ressurreição é depois da grande tribulação, como colocar um arrebatamento antes da grande tribulação? Não existe isso. Não tem como acontecer isso. Entendeu? Então não adianta, as pessoas podem falar, enfim, uma série de coisas, eles criam uma série de coisas, eles desacreditam. Eu vi um cara um dia desse, ele desacredita o livro, esse versículo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ele desacredita esse versículo e pula para o seguinte. Eu falei, gente, é um absurdo, a pessoa desacredita a palavra para poder apoiar uma tese dele, para poder dizer que vai haver um arrebatamento antes da grande tribulação. Não existe isso. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, se não houver um arrebatamento antes da grande tribulação, a igreja vai passar pela ira. E aí? Aí você vai, tão simples né? Porque foste fiel, eu também te livrarei do tempo de provação que virá sobre a terra. Todo mundo usa esse versículo. Todo mundo usa esse versículo. Mas aí sabe o que acontece? Você tem que entender o que é ira. Se você pegar e abrir a sua Bíblia aí no livro do Apocalipse ainda, capítulo 11, versículo 18, você vai dizer assim, ó, Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Vamos lá? E iraram-se as nações. Aí veio a sua ira. E o tempo dos mortos para que sejam julgados. Olha só. E iraram-se as nações. Aí, né? Iraram-se as nações, vírgula. E veio a sua ira. Primeiro, na grande tribulação, não é ira de Deus. Esse é que é o problema, que as pessoas não entendem. Elas acham que a grande tribulação é a ira de Deus. E não é a ira de Deus. Não é a ira de Deus. Ali é a ira das nações. Ó, Apocalipse 11, versículo 18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos.
Primeiro vem a ira das nações. Quando a ira de Deus se manifesta, aí é que a gente precisa colocar as coisas nos lugares certos. Grande tribulação iniciou. Jesus pode vir a qualquer momento da grande tribulação. Mas aí ele diz o quê? Que primeiro vai acontecer a ressurreição. Aí vai para o final da grande tribulação. No final da grande tribulação acontece a ressurreição, a igreja é arrebatada, encontra com Jesus nos ares, né? Como diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do Senhor Jesus e pela nossa reunião com ele, aonde? Nos ares. Encontramos com Jesus nos ares. O que acontece? As pessoas acham que a gente vai entrar nas bodas do Cordeiro. E não, filhão, não. Se você continuar lendo o Apocalipse, você vai descobrir uma coisa muito linda. Deus vira e fala assim: vinde, águias, condores, urubus, venham comer carne de reis, de grandes homens, de soldados, de artilheiros, de homens que dirigem máquinas, e venham comer. Olha as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. A primeira boda do Cordeiro vai ser essa. Depois a gente vai para a boda do Cordeiro mesmo. Mas nós vamos voltar com Jesus. Isso, essa situação da gente voltar, encontrar com Jesus nos ares e voltar, até os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que Jesus volta antes da tribulação, eles também acreditam nessa realidade. Eles falam, não, mas a igreja encontra com Jesus e volta. É verdade. Ela encontra com Jesus nos ares e volta. Para quê? Armagedon, ou Amargedon. Amargedon. Essa palavra é meio doida. Mas vamos lá. Amargedon. A gente encontra com Jesus nos ares e volta para o Amargedon. Aí é a guerra. Aí a Bíblia diz o quê? Ele pisará o lagar da sua ira. A ira de Deus se manifesta após a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Aí sim, porque no Apocalipse, você pode ver, lê o Apocalipse que você vai ver. E Deus mandou um cavaleiro, e o cavaleiro matou a terça parte da terra com pragas. Aí o que diz a Bíblia? Mesmo assim, os homens não se arrependeram. Todo o Apocalipse, você vai ver Deus mandando coisas acontecerem na terra e sempre falando, mesmo assim, os homens não se arrependeram. Por quê? Porque Deus vai trazer tudo isso sobre eles para que eles se arrependam. É uma oportunidade que Deus está dando para que eles se arrependam. Essa é a realidade. E as pessoas acham que a grande tribulação é a ira de Deus. E a grande tribulação não é a ira de Deus. Deus está permitindo o homem sofrer para que ele possa ser salvo. Entenda essa realidade. Quando você entende isso, cara, as coisas vão clareando. Quando você entende, não, então a grande tribulação não é ira de Deus, não é ira de Deus. Deus permite a luta. Como é hoje, Deus permite luta na nossa vida. Para quê? Para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa crescer na fé, para que a gente possa confiar mais nele. Ele se manifesta na nossa vida através de nossas lutas, e através da nossa luta nós vamos crescendo espiritualmente até atingir a estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia. Mas o que faz a gente crescer é o quê? É a luta, é o sofrimento. Entendeu? Então não será diferente no Apocalipse. O povo vai sofrer todas essas coisas acontecendo, mas o intuito é salvação de vidas. Quando Jesus descer com a igreja para pisar o lagar da ira, aí acabou, amigão. Aí não tem mais salvação. Aí não tem mais negócio de salvação. Aí não tem mais arrependimento. Deus falando, e o mesmo assim os homens não se arrependeram. Não, aí acabou. Aí a gente vai literalmente pisar esse mundo. Entendeu? A igreja do Senhor literalmente vai pisar este mundo. E aí sim. Entendeu? Então, quando a gente começa a entender essas coisas, a gente vai colocando as coisas no lugar e você vai vendo que a Bíblia, ela vai pegando ponto aqui, ponto ali, ponto aqui, ponto ali, e ela vai fechando um quebra-cabeça. E aí a gente vai entendendo. Então a igreja se encontra com Jesus nos ares e volta para a terra. Para quê? A batalha do Armagedon. Armagedon, uma coisa assim. Entendeu? Então, é assim que vai ser. É assim que a Bíblia diz que vai ser.
não é o homem, porque o homem inventa um monte de coisa. Agora, a Bíblia, o que a Bíblia diz, é isso que eu estou falando com você aqui. Amém? Então, Jesus não volta antes da grande tribulação. Por quê? Porque a Bíblia não diz isso em momento nenhum. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus realize o desejo do seu coração, né? A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e ele realizará, e ele fará o desejo do seu coração. Mas você tem que se agradar dele, tá? Tem que olhar para ele e falar: Senhor, tudo que eu estou sofrendo, e mesmo assim eu me agrado do Senhor e confio no Senhor, que o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor, o meu refúgio, a minha fortaleza. E aí, se você se agradar dele, com certeza, ele realiza o que deseja o teu coração. Mas se você não se agradar dele, aí o negócio tá ruim. Tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Realize os seus desejos, que Deus abençoe a sua vida e que você possa compreender essa realidade. Que quando a gente entende essa realidade, muita coisa a gente sai, muita mistificação na nossa cabeça. E eu preciso fazer um vídeo sobre salvação. Eu vou fazer um vídeo sobre salvação. Eu ia falar sobre as duas testemunhas, mas eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo depois. Eu até preparei ali, mas não vai dar tempo não, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.